E se eu dissesse que a sua reação mais instintiva em um conflito é exatamente o que o torna vulnerável? O que vem a seguir não é uma dica rápida, é um desmonte do que você acredita saber sobre poder. Existe um instante, quase imperceptível, uma fração de segundo, em que alguém o desafia, acusa ou questiona seu valor. E nesse instante, quase todos fazem o que foram treinados para fazer desde crianças. Se defendem. Você me entendeu mal. Não foi isso que eu quis dizer. Eu não sou assim. Sou a nobre. Parece justo. Mas para Maquiavel, é o exato momento em que você perde o jogo. Porque o simples ato de se justificar revela ao mundo algo que você jamais deveria expor: a necessidade de ser visto como inocente. E essa necessidade é fraqueza. Nos jogos de poder, a percepção é tudo. Quem observa vê sua defesa como um sinal de que você foi atingido. E quando percebem isso, não enxergam uma vítima, sentem o cheiro da presa. Maquiavel entendeu essa lei cruel. Quem se apressa em se explicar já se rebaixou. Quem permanece inabalável obriga o mundo a defendê-lo. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes suas justificativas pioraram a situação em vez de resolvê-la? Quantas vezes você se explicou apenas para ver a outra pessoa usar suas palavras contra você? Hoje, você vai aprender algo que poucos têm coragem de aplicar. Vai aprender a matar o reflexo de se defender. Defender-se raramente convence. Na maioria das vezes, o que você consegue é apenas transferir o poder para longe de si. Porque cada vez que você justifica suas ações, você está aceitando o jogo do outro, está aceitando o enquadramento dele, está dizendo de forma silenciosa: você tem o direito de me questionar. E no momento em que concede isso, você entrega a narrativa. Mesmo que esteja certo, mesmo que tenha razão, o simples ato de explicar soa como um pedido de absolvição. E só pede absolvição quem teme a condenação. É por isso que Maquiavel entendia algo que poucos percebem. O poder não está no que é dito, mas no que é deixado de fora. Quem se apressa a se explicar parece culpado. Quem cala e permanece imóvel transforma a acusação em um espelho que devolve o desconforto para o acusador. Ele começa a se repetir, a tentar provar para si mesmo que está certo. E quanto mais fala, mais expõe suas próprias falhas. Essa é a verdadeira sutileza do jogo. Nos jogos de poder, quem fala primeiro muitas vezes perde o enquadramento. Os fortes deixam o silêncio queimar, deixam a acusação flutuar no ar, até que ela pese mais para quem a lançou do que para quem a recebeu. É neste momento que o campo se inverte. A acusação não é mais uma prova contra você, é um reflexo do estado emocional de quem a fez. Faça-o parecer emotivo, obcecado, instável. O simples ato de não reagir faz o outro parecer fraco demais para estar no controle. A maioria das pessoas se defende porque quer ser compreendida. Elas acreditam que, se explicarem o suficiente, serão inocentadas. Mas essa crença não vem da estratégia, vem da carência emocional. Você não quer clareza, você quer controle. Clareza é para a terapia. Controle é para o poder. E o poder não nasce da compreensão, nasce do mistério, da sensação de que você é intocável. Por isso, quando alguém o chama de arrogante, frio ou egoísta, e você corre para se explicar, você já perdeu. Naquele instante você mostrou que se importa, que precisa recuperar a sua imagem. Mas quem entende o jogo sabe que esse é o momento de parar, respirar e deixar que o silêncio fale por você. Porque o silêncio não é vazio. O silêncio é presença. É a presença que desconforta, que faz todos na sala se perguntarem por que você não reagiu. É nesse instante que você se torna perigoso. Quando o silêncio por si só não basta, existe uma manobra ainda mais letal, a inversão. Não apenas ignorar a acusação, mas devolvê-la ao agressor de forma tão fria e elegante que ele se desarma diante de todos. Alguém o chama de manipulador. Você não nega, não discute, não explica. Você apenas sorri levemente, olha além da pessoa e diz: se é assim que você vê. Não há defesa, não há raiva.
apenas distância. E é aí que o jogo muda. O acusador esperava fogo, esperava conflito, esperava resistência. Em vez disso, recebe um muro de gelo. E nesse instante, é ele quem se sente exposto, quem começa a se perguntar se passou dos limites, se foi longe demais, se ficou pequeno diante de todos. Você acabou de pegar a energia que foi lançada contra você e devolvê-la para quem a lançou, sem levantar um dedo. Existe um momento em que o silêncio se torna insuportável para quem queria provocar. É quando eles começam a repetir o ataque, a tentar extrair uma reação de você. Cada nova tentativa soa mais fraca, mais desesperada. Aos olhos de todos, o agressor já perdeu porque só ele está lutando. E você? Você se tornou algo mais poderoso do que inocente. Você se tornou intocável. Maquiavel compreendeu o que a maioria não entende. As palavras não servem para revelar a verdade, mas para distorcê-la. Quem o ataca quer que você entre na névoa com ele. Quer afogá-lo em explicações, porque quanto mais você se explica, menos certo parece. Em vez disso, deixe-os preencher o silêncio. Eles vão exagerar, repetir, inventar. Vão acabar parecendo obcecados. E quando todos estão assistindo, não estão ouvindo o que está sendo dito. Estão observando quem está calmo e quem está perdendo o controle. Esse é o poder social. Ele não vem de estar certo, vem de ser imperturbável. Imagine isso acontecendo em um ambiente profissional, uma reunião. Alguém decide minar sua autoridade e solta. Não tenho certeza se essa estratégia foi bem pensada. A maioria se apressa a explicar, traz dados, fica nervosa, e a sala sente isso. Mas o estrategista não se apressa. Ele se recosta, respira, talvez esboce um meio sorriso. E se falar, não é para se justificar, é para devolver o foco. Interessante. Explique melhor o que você faria. Agora o atacante está no centro das atenções, tendo de se provar. E o clima da sala muda. Ele, que parecia estar no controle, agora é julgado pelo grupo. Nos relacionamentos, o efeito é ainda mais devastador. Alguém diz: "Você não se importa mais comigo." A pessoa comum entra em pânico, explica, pede desculpas, valida o enquadramento emocional. O operador frio deixa o peso da acusação pairar no ar e, quando decide falar, diz apenas: "Não é assim que eu vejo." Curto, firme, sem explicações. Agora é a outra pessoa que precisa se ajustar, que precisa repensar o tom. O poder muda de mãos. Existe ainda um nível mais avançado. Às vezes, a melhor resposta não é apenas o silêncio momentâneo, mas o desaparecimento completo. Alguém o insulta? Não replique. Não responda. Não reconheça. Deixe sua ausência sentar na mente deles como um espelho. Isso os quebra por dentro, porque eles percebem que você não apenas se recusou a reagir, você os removeu do seu campo de importância. E é aí que o jogo se encerra. Não porque você provou algo, mas porque eles se destruíram tentando extrair algo de você que você nunca deu. A defesa é o escudo, mas o verdadeiro poder está na lâmina. E Maquiavel sabia disso. Quando você para de se justificar, algo muda. Você não apenas se protege, você transforma cada ataque em combustível para a sua autoridade. Alguém o chama de arrogante. Você não nega. Apenas ergue uma sobrancelha e deixa o silêncio trabalhar. De repente, a acusação começa a parecer inveja. Dizem que você é manipulador. Você apenas responde com frieza. Estranho como a confiança deixa alguns desconfortáveis. Percebe? Isso não é defesa, é reposicionamento. Você pega a acusação, a torce, e agora ela expõe a insegurança de quem atacou. Eles começam a tropeçar nas próprias palavras, tentando recuperar terreno. Mas já é tarde. A energia que antes estava contra você agora pesa sobre eles. Isso é jiu-jitsu social. Você não encontra a espada com um escudo. Você deixa o inimigo cair sobre a própria lâmina. O mundo ensina que você precisa defender sua reputação. Mas Maquiavel viu a armadilha. No momento em que você corre atrás da própria inocência, você admite a culpa. O verdadeiro estrategista não implora para ser visto como bom. Ele é sólido demais para se importar.
E quanto mais se recusa a reagir, mais perigoso passa a parecer. Porque quanto mais você se defende, mais parece que precisa. Mas quanto mais você ignora, mais eles presumem que você sabe algo que eles não sabem, e é essa presunção que gera respeito. A maioria acha que poder é provar estar certo. Mas o segundo em que você tenta provar algo, já declarou válido o julgamento do outro. E quando você valida o julgamento, você entrega a coleira. Agora, visualize a cena. Você está em um grupo, alguém lança uma farpa pública. Você sempre age como se soubesse de tudo. A maioria ri sem graça ou se apressa para se explicar. E isso só confirma que a farpa acertou. Mas o operador estratégico não se move. Ele espera 2 segundos. Olha para a sala com um leve traço de diversão. E se decide falar, é apenas para soltar uma frase tão precisa que corta o ar. Você parece muito preocupado com isso. E pronto. O agressor perde o chão. Ele sente o calor da sala se voltar para ele, porque a sua falta de reação acabou de dizer algo que nenhuma explicação poderia dizer. Você não é o acusado. Ele é. E no mundo digital, isso se torna ainda mais poderoso. Na arena das redes sociais, o silêncio pode ser lido como culpa, a menos que seu silêncio seja carregado de presença. Quando atacado online, não peça desculpas, não tente limpar seu nome. Transforme a acusação em insígnia de poder. Chamam você de tóxico? Você responde: as pessoas sempre chamam de perigoso quem não podem controlar. E pronto. Você não se defendeu. Você elevou a narrativa para outro nível. Agora, quem o atacou parece pequeno, ressentido. Você parece intocável. E a audiência começa a se perguntar quem está realmente no controle. Isso não é apenas controle de danos, é domínio da narrativa. Há algo que vai além do silêncio. Quando você para de reagir, de explicar, de tentar parecer bom, nasce uma presença diferente. Sua reputação deixa de ser sobre o que as pessoas acreditam a seu respeito e passa a ser sobre o que elas temem que você seja capaz de fazer. Você não precisa de uma boa reputação para vencer. Precisa de uma reputação forte. A boa reputação exige que você seja agradável. A forte faz com que ninguém ouse se mover contra você levianamente. Esse é o ponto onde a defesa deixa de existir, porque não há mais ataque que a atravesse. Sua própria presença se torna a resposta. Pense nas pessoas mais poderosas que você já encontrou. Elas não eram as mais barulhentas. Não precisavam de aplausos ou de likes. Eram aquelas que carregavam uma calma que parecia pesar sobre o ambiente. Aquelas que, mesmo sem dizer uma palavra, faziam você ajustar a postura. Esse é o objetivo. Essa é a fortaleza. Quando você entende isso, cada acusação que antes o abalava, agora se torna tijolo na sua muralha. Cada silêncio que você mantém é um portão a mais que se fecha para que o mundo não tenha acesso ao seu núcleo. Você passa a existir num plano diferente, não mais no tribunal da aprovação pública, mas no da sua própria consciência. E é nesse plano que o verdadeiro poder nasce. O poder que não precisa ser defendido, porque é imune. Quando você atinge esse nível, algo curioso acontece. Os ataques começam a cessar. Não porque você venceu uma guerra, mas porque ninguém mais ousa iniciá-la. As pessoas falam menos. Seus inimigos ficam mais quietos. E quando falam, soam pequenos, inseguros. Seu nome passa a carregar peso. Não porque você lutou por ele, mas porque você nunca o explicou. Se você chegou até aqui, não é apenas um espectador. Você atravessou o ruído, sentiu o desconforto, encarou o reflexo e não desviou o olhar. E é por isso que eu reconheço você agora. A semente foi plantada. A decisão de não mais se justificar está germinando no fundo da sua mente. Ela não vai morrer. E se você entendeu o que isso significa, eu quero que faça algo simbólico. Não para mim, não para o algoritmo, mas para você mesmo. Escreva nos comentários: a minha quietude é a minha resposta. E isso não é só um comentário, é um pacto. Um lembrete de que você não precisa entrar em batalhas que não servem ao seu poder. E se inscrevendo neste canal, você não está apenas clicando em um botão.
está se juntando a uma fortaleza, um lugar onde não buscamos aprovação. Buscamos presença, estratégia e autoridade sobre nós mesmos. Aqui não existem espelhos polidos para mostrar o que você quer ver. Apenas fragmentos da verdade nua, aquela que poucos têm coragem de encarar, mas que é a única que liberta. Cada vídeo que você vai encontrar aqui é uma chave, e cada chave abre uma porta para uma sala que já existe dentro de você. Agora vá. Deixe que o seu silêncio seja a sua definição, não sua defesa.